Olá, boa tarde. Hoje estamos aqui para falar sobre os avanços e retrocessos da política de terras brasileira e a incidência disso nos povos quilombolas. Conosco hoje nós temos o professor Janailton Coutinho, da UFCA, ele é do Departamento de Ciências Agrárias e ele é mestre e em extensão rural e educação. E estamos aqui também com a professora Eliane de Lima, historiadora, também mestre em educação. Também temos uma terceira participante, palestrante, que é a Joanice, que faz parte do que é quilombola e faz parte do quilombo da comunidade de Arapuca, Araripe, do quilombo de Salitre. E é isso, eu acho que podemos dar início com a fala do professor Janailton Coutinho. Muito bem. Obrigado, Shine, obrigado ao Núcleo de Direitos Humanos da Universidade Regional do Cariri. É uma alegria realmente compartilhar com todos vocês a discussão da política de terras no Brasil e principalmente quando a gente discute as influências e as implicações para as terras quilombolas, né? É um processo histórico longo, dolorido, com inúmeras marcas, e ao longo da apresentação nós vamos passar um pouco dessa trajetória, mas principalmente falar das implicações e das consequências das novas ações, principalmente governamentais, vinculadas ao governo federal, quando diz respeito a três questões específicas, como, por exemplo, as terras indígenas, as unidades de conservação e os povos quilombolas, quando trata, por exemplo, da PEC 215, que busca colocar sob a alçada do Senado e da Câmara dos Deputados a criação ou anulação de novas unidades de conservação, da demarcação de terras indígenas e da novas demarcações de terras específicas para os quilombolas. Enfim, exige a dedicação e exige o empenho de todo mundo. Eu vou compartilhar, Shaina, volta aí rapidinho, a apresentação. Queria que só se vocês conferissem se realmente vocês estão vendo a apresentação. Ao final, a gente pode fazer uma discussão em torno disso. Só um pouquinho, tá? Bem, são os avanços e retrocessos da política de terras adotadas no Brasil e impacto sobre os povos quilombolas. Antes da gente começar a discutir realmente essa questão, é importante a gente falar da disputa ideológica, das grandes disputas por terra existentes no Brasil, desde as comunidades indígenas, as populações negras que saem da África e que chegam no Brasil, depois com o processo de migração, e a gente vai fazer uma separação entre dois grandes grupos, hoje organizados em torno dos movimentos sociais, da agricultura familiar, refiro-me especificamente aos trabalhadores e trabalhadoras organizados nos diversos movimentos sociais do campo, que lutam por terra, trabalho, renda, educação, aí entra a educação do campo, uma educação específica, por exemplo, para os povos quilombolas, e hoje também o mundo do agronegócio. Há uma disputa profunda de terra, mas há uma disputa profunda, e uma disputa profunda também por políticas públicas, pela concepção de Estado, pela concepção de governo e por uma concepção de educação. Hoje, essas disputas se tornam muito mais acirradas, porque inúmeros, inclusive militares, vinculados a determinadas organizações, vinculados ao mundo do agronegócio, dos grandes complexos agroindustriais, se apropriam ou estão em cargos que criam, legitimam, anulam, erradicam ou paralisam todos os avanços de políticas públicas e da legislação brasileira que dê conta de evidenciar o mundo da agricultura familiar, dos trabalhadores rurais. Ou seja, os avanços especificamente para os pobres, principalmente para os povos do campo. Falando especificamente das terras quilombolas, o quilombo é uma forma de resistência, na verdade, é a possibilidade de se reproduzir, de se manter física, social e culturalmente frente ao sistema escravista. É uma categoria social, histórica, política, antropológica, centenária,
mas a categoria quilombo, como a categoria jurídica, ela é usada pelo Estado brasileiro a partir da Constituição de 1988, visando assegurar a propriedade definitiva às comunidades negras rurais, dotadas de uma trajetória histórica próprias e relações territoriais específicas, bem como a ancestralidade negra relacionada com o período escravocrata. O que a gente quer dizer com isso? Que o direito à terra, hoje, é um direito a todas as pessoas, principalmente aos quilombolas, aos remanescentes, no artigo 68, aos remanescentes das comunidades dos quilombos que estejam ocupando suas terras, é reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes os títulos respectivos. A titulação é feita pelo INCRA, pelo Instituto de Colonização e Reforma Agrária, e a Fundação Palmares, responsável pelo processo de reconhecimento. Infelizmente, hoje a gente tem apenas 0,12% do território nacional como área demarcada e titulada para os povos quilombolas. Na verdade, são inúmeras áreas, são inúmeros territórios, mas esses processos, eles ficam dentro do Instituto de Colonização e Reforma Agrária parado por muitos e muitos e muitos anos e não consegue a celeridade que deve ter as comunidades, que deveria ter, na verdade, a titulação dessas terras. No artigo 215 da Constituição Brasileira, parece que às vezes a gente está iniciando somente com notícias boas, né? Como, por exemplo, o direito à terra é um direito das comunidades quilombolas. Tituladas ou não, algumas, aqui no Cariri, a gente só tem uma área titulada e as outras estão ainda em processo, mas a Constituição Brasileira e o Decreto 4887 garante o direito à terra, e a Constituição Brasileira garante outros direitos também. Por exemplo, o Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes de cultura nacional e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais. O Estado também protegerá as manifestações das culturas populares, indígenas e afro-brasileiras e de outros grupos participantes do processo civilizatório nacional. As comunidades quilombolas, desde o artigo 215, o artigo 68, regularizado pelo Decreto 4887 de 2003, alguns critérios para decretar, para se criar, para se ter o reconhecimento de uma comunidade quilombola, como, por exemplo, critérios de autoatribuição, ou a pessoa que a autoatribuição, a gente vai ver daqui a pouquinho, que pode ser individual e coletiva, né? Ele pode se auto-intitular pertencente, a ideia de pertencimento, ele pode se auto-intitular pertencente àquela comunidade, e aquela comunidade, ela pode se auto-atribuir como remanescente de quilombo, uma trajetória histórica específica, uma trajetória histórica própria, e relações territoriais específicas, e nessas relações territoriais específicas, a gente coloca de forma profunda o vínculo com a terra, que é diferente de outros grupos sociais. Por exemplo, os ciganos, eles não têm um vínculo com a terra, porque são povos nômades. Algumas culturas indígenas também, né, mas possui um vínculo com a terra, mas esse vínculo nas culturas indígenas, muitas vezes, ele vai migrando de uma área para outra, uma agricultura nômade, assim por diante, mas as comunidades quilombolas, uma das grandes características, nós vamos ver daqui a pouquinho também, é que essas comunidades, elas estejam vinculadas à terra. Daí, eu quero dizer que a posse da terra, ela é fundamental para garantir a sadia qualidade de vida de todas as pessoas que estão no campo, de forma específica das comunidades quilombolas. Quando essas pessoas elas não têm acesso à terra, elas entram num estado de insegurança alimentar, elas são obrigadas a migrar, elas são obrigadas a sair. Outra coisa que eu quero dizer também é que, assim, aqui no Brasil, nós estamos em uma área, quando a gente fala do campo brasileiro, é uma área de muitos e muitos e muitos conflitos. A Comissão Pastoral da Terra lança anualmente o número a quantidade de pessoas que são mortas e que são violentadas no campo é um número absurdo, né? Não só nas áreas não só nas comunidades quilombolas, mas nos assentamentos rurais, nas áreas de agricultura familiar, quando as pessoas estão lutando por um direito básico, que é o direito à terra. Sem a terra, eu não consigo lugar para morar, eu não consigo escola, eu não consigo saúde, eu não consigo trabalho, eu não consigo renda, eu sou obrigado a migrar, e eu sou obrigado a migrar para a cidade. E isso causa inúmeros problemas, como, por exemplo, as questões culturais. Há uma perca das características culturais desse processo migratório, porque a cultura ela vai se forjando muito a partir do lugar onde eu estou pisando, a partir da terra. A terra ela vai dando, muitas vezes, essas características. Por isso que, assim, há uma luta muito grande, há uma luta profunda das comunidades quilombolas e das pessoas que estão no campo pela terra. Mesmo no Brasil, esse direito sendo negado.
né? E aí vamos falar de duas instâncias políticas, que é o INCRA e a Fundação Palmares. Compete ao INCRA, então, identificar, reconhecer, delimitar, demarcar e titular as terras ocupadas por remanescentes de quilombos. Hoje, vinculado à Secretaria Especial de Assuntos Fundiários do Ministério da Agricultura e Pecuária e Abastecimento, antes era vinculado ao Ministério do Desenvolvimento Agrário. A gente tinha, desde 1998, mesmo com o governo Fernando Henrique Cardoso, a gente tinha um ministério no Brasil que cuidava especificamente da política de terras no Brasil e da agricultura familiar brasileira, e outro ministério, que era o Ministério da Agricultura, que cuidava especificamente da grande produção, do agronegócio, assim, e assim por diante. Hoje, a gente não existe mais o Ministério do Desenvolvimento Agrário. Nós vamos ver daqui a pouquinho como se dá esse rearranjo e essa organização política, mas o INCRA, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, hoje está dentro do Ministério da Agricultura e Pecuária brasileiro, tendo como ministra a senhora, a atual ministra, que é vinculada especificamente ao mundo do agronegócio. Quando a gente vai falar do mundo do agronegócio, a gente vai falar das grandes planteixos brasileiras e da monocultura brasileira, que não quer discutir, por exemplo, a questão da reforma agrária. Bem, essa SEAF, essa Secretaria Especial de Assuntos Fundiários, é dirigida pelo presidente licenciado da União Democrática Ruralista, uma organização que historicamente se opõe, luta contra e barra todo o processo de reforma agrária no Brasil. Hoje existe também a bancada ruralista, e essa bancada ruralista, dentro do Senado Federal e dentro da Câmara dos Deputados, ela busca barrar todas as políticas e toda a legislação brasileira que dê conta de avançar na luta pela terra e as pessoas terem direito à terra. Esta organização foi criada em 1980, como reação aos movimentos camponeses da reforma agrária e trabalhadores rurais. Luta também contra o reconhecimento de terras indígenas de comunidades tradicionais. Não é à toa, né, que hoje tem a PEC 215, que busca tirar do Poder Executivo e colocar na Câmara dos Deputados o poder de criar, recriar e, inclusive, anular a demarcação de terras indígenas, quilombolas. Ou seja, o que a gente quer dizer com isso? Que mesmo uma área demarcada, titulada, ela pode perder a sua legitimação e a sua titulação de acordo com o jogo político do Senado brasileiro e do Congresso Nacional. Não é à toa que muitos movimentos sociais e muitas organizações sociais vêm denunciando e vêm lutando, dizendo que a competência para a titulação, demarcação, reconhecimento, identificação dessas áreas deve se manter no Poder Executivo. Bom, que seria, então, o que é uma comunidade quilombola? São considerados remanescentes das comunidades dos quilombos os grupos étnicos, raciais, segundo critérios de autoatribuição, com trajetória histórica própria, com relações territoriais específicas, com presunção de ancestralidade negra relacionada com a resistência à opressão histórica. Eles têm, por exemplo, laços sociais específicos, as suas organizações sociais, as suas relações sociais de parentesco, características sociais comuns às relações de parentesco, como eu já havia mencionado, a sua própria organização social. É importante dizer que todas as áreas já demarcadas no país não foram uma benesse do Estado, não foi um presente do Estado, mas foi uma luta histórica do movimento quilombola no Brasil, assim como os movimentos indígenas, assim como o movimento dos trabalhadores rurais, assim como o movimento social que luta por terra no Brasil. Há muitas mortes, muitas violências e muitas pessoas são agredidas cotidianamente lutando pelo direito básico, que é o direito à terra. Isso a gente não fala, inclusive, de outros direitos, como, por exemplo, o direito à escola. Mesmo quando a gente vai falar no direito mais profundo, a concepção de escola que chega nas comunidades rurais, né? Se a comunidade rural entende, por exemplo, que o índio é preguiçoso e a professora que está nessa escola tem essa concepção de vida, por exemplo, e essa concepção pedagógica, essa professora causa um verdadeiro desastre no ensino e aprendizagem dessas crianças. Tem alguns avanços, por exemplo, um parêntese, eu era professor da Universidade Federal de Roraima e eu trabalhava com as comunidades indígenas. Uma das etnias que eu trabalhava era com os Macuxis, e é uma experiência fantástica, porque, veja só, na escola da comunidade, antes da professora chegar nessa comunidade, a professora passa pelo crivo da própria comunidade, né? Não é só uma seleção da própria Secretaria de Educação, mas é uma seleção da própria comunidade, para saber se a prática pedagógica da professora ela é condizente
com a prática pedagógica, produtiva, social, cultural, antropológica da própria comunidade. Isso é um avanço muito grande. Isso não quer dizer que em outras comunidades quilombolas, rurais, de agricultores familiares, etc., 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 aconteça a mesma coisa. Na verdade, o que vem acontecendo é uma outra realidade. Os professores muitas vezes são jogados nessas comunidades e muitas vezes eles têm até medo, muitas vezes, das pessoas que lutam por terra, dizendo que esses são invasores de terra, são vagabundos, é isso e aquilo. Tem todo um jeito, um que fazer pedagógico, como diz Paulo Freire, muito mais vinculado ao mundo da cidade, muito mais vinculado ao agronegócio brasileiro. Bem, há atividades produtivas e reprodutivas específicas, não há uma vinculação, por exemplo, à exploração madeireira, da monocultura, é uma agricultura que a gente fala não mais uma agricultura de subsistência, porque a gente não quer subexistir, mas é uma agricultura para a vida, vinculada mais à agricultura sustentável, à agroecologia, e uma outra característica fundamental que é a produção de alimentos. Vale lembrar que a agricultura familiar brasileira produz mais de 70% dos alimentos que chegam às nossas mesas. Então, são áreas rurais que são destinadas especificamente para a produção de alimentos e para a produção de alimentos para abastecimento interno. Um dos cadernos do INPE vai dizer o seguinte: poxa, mas as comunidades quilombolas não atrapalham a agricultura, né, da grande agricultura brasileira, de exportação, não sei o quê? Não, é o contrário, porque essa grande agricultura brasileira, do agronegócio, da exportação, da monocultura, produz, a gente não vai dizer nem comida, mas produz um determinado tipo de produto que é destinado para exportação, que muitas vezes a gente nem vê. Mas aquilo que chega na nossa mesa vem muito da agricultura familiar, e as comunidades quilombolas são uma das áreas que produzem. Por exemplo, aqui na minha casa, eu estou consumindo produtos que vêm de Juazeiro, de uma área que é produtiva, vinculada à agricultura sustentável, vinculada à agroecologia, ou seja, inclusive mais sustentável é. Essas comunidades, elas possuem, então, laços territoriais específicos a um conglomerado, um conjunto de pessoas e de espaços vinculados, articulados pelo território. Então, critérios de autoatribuição, inclusive passou isso, está em disputa mesmo dentro do Supremo Tribunal Federal, que é o critério de autoatribuição, quando me autoatribuo vinculado a uma determinada comunidade. Como eu já falei, ela possui duas vertentes, uma individual e outra coletiva. A primeira depende de cada membro para se reconhecer como quilombola e coletiva com a anuência do grupo. Territórios quilombolas são terras ocupadas por remanescentes das comunidades dos quilombos e utilizadas para a garantia de sua reprodução física, social, econômica e cultural. Vale lembrar que a maioria das comunidades dos territórios quilombolas não são titulados pelo Estado. As pessoas estão nessas terras, mas elas não têm o título da terra. Elas estão no estágio de insegurança jurídica muito grande, porque, inclusive, a qualquer momento elas podem ser expulsas. Daí a justificativa hoje da gente ter a luta constante pela terra e pelo território. Abrange também o universo das características culturais, ideológicas, valores e práticas dessas comunidades. O território, para um grupo camponês tradicional, ocupa o lugar de elemento central no processo identitário grupal. Como se dá, então, esse uso coletivo do território? Mesmo sofrendo influências, detém o controle relativo do território, de seus recursos, ditando as regras específicas para o seu uso, ou seja, há uma organização social específica daquele território, daquela realidade, com características culturais, sociais, religiosas, específicas daquele espaço, mesmo sofrendo muitos ataques, inclusive por outros grupos religiosos, por outros grupos sociais, buscando instalar cultura única, dizendo que todo mundo tem que ser vinculado a uma cultura cristã, por exemplo, né? A unidade produtiva e reprodutiva da comunidade são suas famílias, as quais detêm a autonomia camponesa do processo produtivo. A garantia dos direitos dessas famílias é o trabalho exercido pelos seus membros. As famílias exercem o direito privado sobre esses territórios. A entrada de pessoas estranhas depende de autorização das regras locais. As famílias incorporam a necessidade de continuidade do grupo no planejamento das atividades diárias e anuais. Por fim, o território tradicional se diferencia de outras formas pelas seguintes características. Elas pertencem a um território, a um espaço específico. Há uma obediência às regras tradicionais, há uma autonomia camponesa subordinada a uma ordem maior, e a preocupação com as futuras gerações. É o que eu faço um parêntese, nessa preocupação com as futuras gerações, uma das grandes preocupações é a garantia de permanência no próprio território. Como há uma inseguridade jurídica muito grande, as pessoas não têm, elas permanecem na terra, mas a terra não é delas, essa é uma característica não somente das comunidades quilombolas,
mas dos diversos acampamentos brasileiros que estão nessas situações e dos diferentes assentamentos brasileiros que não possuem, assentamentos rurais brasileiros, que não possuem suas terras tituladas. As terras quilombolas tituladas em processo no INCRA, as terras quilombolas tituladas são apenas 167, e as que estão em processo são 1.525, e é um processo extremamente demorado. É um absurdo. Precisa do relatório técnico para identificação e delimitação, com relatório antropológico, plano de memorial descritivo, mapeamento, cadastramento, levantamento das famílias, relatório antropológico, enfim, é a burocracia para impedir o acesso à terra pelas comunidades quilombolas. A gente diz assim, muitas vezes não é um processo feito para dar certo, mas é um processo longo, é um processo demorado e doloroso, porque, assim, imagina você estar na sua casa que a qualquer momento você pode perder. É realmente muito complicado. Só para vocês terem uma ideia, após a publicação desses relatórios, tem que ser encaminhado, por exemplo, para o IFAM, para o IBAMA, para a FUNAI, para o ICMBio, o Serviço Florestal Brasileiro, a AGU, enfim, até todas essas instituições olharem, analisarem, entrarem com recurso, não sei o quê, muitas vezes foi uma geração. E muitas gerações, na verdade, já passaram, desde a chegada das primeiras comunidades negras no Brasil até hoje. Número de comunidades remanescentes de quilombos por estado, eu peguei aí o estado do Ceará, que já são 46, e aqui a própria organização do governo Bolsonaro, que o Borges vai dizer, está lá no site socioambiental.org, subordina titulação de quilombos aos ruralistas, o mapa dos superpoderes dos grandes produtores rurais, para onde foram as políticas para as comunidades quilombolas. Bem, a organização agora do Ministério da Agricultura, não mais o Ministério do Desenvolvimento Agrário, como eu havia mencionado, é uma perca muito grande, o Ministério da Cidadania, o Ministério da Família, Mulher e Direitos Humanos. O Ministério da Agricultura, com o INCRA, que era vinculado ao MDA, mas agora está vinculado ao Ministério da Agricultura, responsável pela titulação e regularização, licenciamento ambiental, fomenta políticas públicas, Ministério da Cidadania, com a Fundação Cultural Palmares, certificação das comunidades, apoio à titulação, patrimônio histórico e cultural, e o Ministério da Família, da Mulher e Direitos Humanos, com a igualdade racial. Esse Conselho Nacional dos Povos e Comunidades Tradicionais, ele não existe mais, ele foi eliminado, e o Conselho Nacional de Promoção da Igualdade Racial, que ainda permanece. Novas ideias, então, mais ou menos eu vou finalizando, para onde caminhamos. O atual secretário afirmou que irá rever todos os processos de reconhecimento de terras indígenas, isso é um absurdo, e quilombos em virtude de supostas influências ideológicas e irregularidades. Segundo o site Socioambiental, mencionar a fala do ministro Barroso, mesmo afirmou que era preciso que a comunidade quilombola conseguisse criar uma sociedade puramente imaginária para se argumentar que exista fraude ao falar, por exemplo, das demarcações, porque, como eu havia mencionado, é realmente um processo muito demorado e muito detalhista. Não há como ter fraudes ou ilegalidades ou lutas ideológicas quando a gente fala, por exemplo, do direito à terra pelas comunidades quilombolas. Aqui um mapa, mais ou menos, do estado do Ceará, falando um pouco do decreto 4887 de 2003, o título da terra será inalienável, indisponível, imprescritível, impenhorável e também indivisível, tendo em vista o caráter coletivo das comunidades remanescentes, ou seja, é um título mais coletivo e não um título mais individual. A Instrução Normativa, número 16, passou a exigir o principal instrumento de reconhecimento das comunidades quilombolas, como eu havia mencionado, que é o relatório técnico de delimitação e identificação e o relatório antropológico. Bem, aqui está o grande desafio para as comunidades. A gente vai falar nós estamos falando das comunidades quilombolas, mas essa PEC 215 também menciona a criação das unidades de conservação e das terras indígenas. O que acontece com a PEC 215? Retira direitos já garantidos pela Constituição de 88, pelo texto, a demarcação das terras passará a ser da bancada ruralista e das empreiteiras e mineradoras interessadas nas áreas em questão, né? Dessa forma, os representantes das comunidades, os especialistas, preveem o aumento dos abusos já sofridos por indígenas e quilombolas. Isso é um dos grandes retrocessos que a gente tem na luta pela garantia dos recursos naturais, pela manutenção da preservação e conservação dos recursos naturais, da luta pela terra
e pela permanência da terra das comunidades tradicionais brasileiras, dentre elas as comunidades quilombolas e as comunidades indígenas. A PEC é uma proposta de emenda constitucional que tem por intento, por objetivo, dar aos parlamentares o poder de criar e também anular demarcações de terras indígenas, quilombolas, unidades de conservação, incumbência atualmente do Poder Executivo de demarcar áreas protegidas. Caso seja aprovado, a alteração no texto da Constituição Federal implica a paralisação de todos os processos de homologação de terras e no favorecimento dos interesses do agronegócio, dentre outros interesses, já que a nossa representação e a bancada ruralista hoje no Congresso Nacional é a maior bancada do Congresso. Então, são esses deputados, são esses senadores que estão tentando rever o direito à terra dessas comunidades, e um dos biomas, por exemplo, mais agredidos é, por exemplo, o Cerrado brasileiro, e onde tem a menor quantidade de unidades de conservação. Eles podem, inclusive, rever a criação dessas unidades de conservação, ou seja, pode decretar que essas unidades de conservação elas podem não existir mais, passam a ser exploradas pelo agronegócio. Se é uma área de interesse minerador, né, elas podem ser revistas e podem se tornar exploradas por determinados grupos. Existem muitas resistências, uma delas são organizações, seminários, existem manifestos, um deles, os povos indígenas e comunidades quilombolas do Brasil, vão afirmar que são sujeitos de direitos, cidadãos e cidadãs, e como tais, devem ser respeitados em seus direitos, em sua integridade física, moral, cultural e histórica. E, mais recentemente, esse encontro aconteceu ano passado, com o acampamento Terra Livre Brasil, né, que pede o arquivamento de todas as iniciativas legislativas anti-indígenas, tais como a proposta de emenda à Constituição, a PEC 215. Bem, isso talvez seja... a gente começa com os direitos, com as notícias boas, mas, enfim, são tragédias que vêm acontecendo no Brasil muito fortemente, inclusive pela fala das próprias pessoas que são responsáveis pela criação, que são responsáveis por estimular a criação de novas políticas públicas. Aí uma fala do presidente da República, Jair Bolsonaro, dizendo o seguinte: eu fui no Quilombo, o afrodescendente mais leve lá pesava 7 arrobas, não fazem nada. Eu acho que nem para procriador ele serve mais, afirmou, acrescentando que, se eleito presidente, não haveria mais 1 centímetro demarcado para indígenas e quilombolas. E o Sérgio Camargo, que é presidente da Fundação Palmares, vai dizer o seguinte: que o movimento precisa ser extinto, o movimento dos povos, das comunidades quilombolas precisam ser extinto, e que a escravidão foi terrível, mas ela foi benéfica para os descendentes. Bem, diante de tudo isso, e qual é a perspectiva de futuro que a gente tem, eu vou dizer para as comunidades camponesas, dentre elas as comunidades quilombolas, né? Qual é a perspectiva sociológica que a gente tem, e talvez histórica, a gente tenha pela frente? A gente tem o acirramento dos conflitos, principalmente os conflitos agrários, porque vai acontecer um acirramento e uma investida constante do agronegócio brasileiro frente a essas terras, inclusive uma investida política, mas haverá uma resistência também, o aumento da violência no campo, o aumento da insegurança alimentar. Quando a gente fala do aumento da insegurança alimentar, porque essas pessoas elas podem perder as suas terras, mesmo aquelas terras já tituladas, e perdendo essas terras, essas pessoas serão obrigadas a migrar para as cidades, favelas, subbairros, etc., etc. Aceleração das migrações e das desigualdades sociais, concentração de renda e de terra, cada vez mais, mesmo já estando no país com altíssima concentração de terra e de renda, fechamento dos canais de comunicação, aumento da pobreza e da exclusão social. No entanto, e aí a Eliana está aqui, me sinto muito feliz que a Eliana está, que é uma mulher de luta histórica no Crato e na região do Cariri, no estado do Ceará, com a qual eu conheci agora recentemente, muito vinculado ao Comitê de Migração e Refúgio, recebendo os venezuelanos, e a gente, como professor que está na universidade, a perspectiva é estar junto com as lutas populares e com as organizações sociais. Precisamos pensar, por exemplo, numa universidade comprometida com as transformações sociais e com a luta do povo. Bem, o que haverá com tudo isso? O que vai acontecer? Muita resistência, né? Isso é algo que nós vamos resistir muito a isso, resistir muito a essas investidas. Haverá uma grande mobilização social, já está acontecendo, uma organização popular, e os atos de luta e mobilização popular vão se tornar cada vez mais fortes,
porque, historicamente, são comunidades, desde as comunidades quilombolas, as comunidades indígenas, os movimentos sociais que estão no campo não vinculados aos movimentos quilombola, são comunidades que tradicionalmente resistem à investida política, produtiva e do agronegócio brasileiro. Eles resistem na terra. Então, o que a gente está vendo agora, o que a gente está percebendo, o que está acontecendo agora é uma grande mobilização, uma grande resistência, uma grande organização popular para resistir a essas investidas das políticas públicas. Enfim, é isso. Muito obrigado. Eu acho que eu esqueci de colocar a apresentação em um slide só. Mas, enfim, é isso, Chayana. Muito obrigado, viu? Muito obrigada, professor. Nós que agradecemos pela ótima explanação do conteúdo. Agora eu gostaria de fazer um adendo, porque, infelizmente, a Joanice, quilombola ali da cidade de Salitre, ela infelizmente não poderá participar, porque, primeiramente, ela está tendo um sério problema de saúde, que me comunicou somente agora, e está tendo problemas de conexão. E por isso prosseguiremos com a professora Eliane de Lima, que é historiadora, ativista negra e é mestranda em educação social. Tá certo? Muitíssimo obrigada. Passa a palavra. Obrigada. Só corrigindo, Chayana, eu sou educadora social. Eu não sou mestranda, eu fiz uma especialização. Mas essas questões acadêmicas, elas servem para direcionar cargos, direcionar uma hierarquia educacional, mas que, na verdade, dentro do contexto do movimento popular, do movimento social, elas servem, nos ajudam no conhecimento, ajudam a nossa luta, né, porque dá mais informações e tudo, mas, na verdade, como disse Paulo Freire, o que a gente aprende mesmo é lutando. É a luta que vai, porque a luta ensina coisas diferentes, né? A luta ensina, né? Nós aprendemos uns com as outras, uns com os outros, inclusive como lidar, até mesmo com as nossas dificuldades, com as nossas diferenças, e perceber a diversidade e respeitar essa diversidade. Isso a gente aprende lutando. Infelizmente, a universidade não nos ensina isso. Então, eu quero agradecer pelo convite e, infelizmente, a Joanice não vai poder estar, né, que foi aquilo que eu conversei com o Chayane, dizendo que era muito importante que tivesse uma pessoa da comunidade quilombola, porque vai trazer a perspectiva da realidade, sabe, o torrão pisado. Aquilo em que é urbana, embora historiador e tudo mais urbana, não darei conta, Janaíto não dará conta, ninguém dá conta se não estiver lá, sabe? É o chão pisado, é o chão do dia a dia, as dificuldades, os desafios e as conquistas, né? As forças políticas que ali existem. Então, seria, que pena que Joanice não está aqui para trazer isso, né? Eu quero enaltecer esse tema, né, que é muito importante nesse momento político tão desafiante, né, porque estamos sob um governo fascista, um governo que quer destruir o pouco que temos, né, mas quer destruir, sobretudo, a alma. Ele quer destruir a alma cultural, né, porque quando ele quer destruir a terra para o indígena, a terra para o quilombola, e isso não saiu de mim, eu aprendi escutando, porque a terra para o indígena, para o quilombola, para os ribeirinhos, né, não é material. A terra oferece o sustento, mas a terra é mais do que isso, porque há um laço de conexão, há um laço espiritual, há um laço de respeito, de cuidado, de aprendizagem. A terra, ela é pedagógica para esses povos, né, indígenas, para as populações quilombolas. Então, a terra ela serve de subsistência para o alimento
ela não é para lucro. Por isso essa dinâmica, né, dos grileiros, né, das mineradoras, desse governo que está a serviço desses setores e tudo, por isso esse grande desafio, por isso as perseguições que a gente está vendo, que sempre houve, e que a gente está vendo tão forte, tão violento, né? Porque sempre teve morte, sempre teve desafio, sempre teve perseguição no campo. Esse é um ponto. Então, esse tema é muito importante. Eu quero também parabenizar eu conversando com Carlos Alves, que é Preta Simoa, e ela dizendo o quanto que esses grupos dentro das universidades, de estudantes ou grupos de professores, que discutem essas questões, né, que fazem um trabalho de aprendizagem, de consciência, e é também um grupo político, como são importantes no universo da universidade. Então, quando vem os estudantes, né, do grupo de estudos de direitos humanos, né, assim, de direitos humanos, dentro da universidade, que traz um tema desse e outros temas que eu olhei a página, né, da plataforma do Instagram, e eu vi lá os temas desse grupo, né, de estudo, dos estudantes de direito. Então, eu quero, então, parabenizar por isso, né? Bom, falar sobre terra, hoje a gente precisa trazer um pouquinho, só um pouco, pelo menos, qual a representação da terra para essas comunidades quilombolas, né, para indígena e tudo, mas vamos focar aqui na questão quilombola. É interessante perceber, né, trazer um pouco dessa história. O Kabengele Munanga, né, que é um antropólogo, se não me engano, da USP, ele fazendo uma análise sobre os quilombos, né, as primeiras iniciativas dos quilombos aqui no Brasil, ele disse que os quilombos representou muito mais do que fuga. Porque, na verdade, os quilombos, eles representaram uma instituição política muito grande, né? E que ali dentro tinha uma organização. Essa organização que ia da percepção da diversidade cultural, das diversas formas e religiosas, espirituais e tudo. Era uma grande instituição política, porque ali dentro travou-se sim uma organização política, inclusive chegando a discutir com o Estado, com as províncias, né, e tudo. Então, ali dentro tinha uma organização, era uma instituição de organização. E o Kabengele disse que era muito parecido com os quilombos formados na África antes deles serem traficados para o Brasil, né, e aqui serem escravizados. Então, lá eles tinham essas formações de quilombos que ele dizia que o do Brasil era muito parecido com o da África. Existia ali, aqui no Brasil, na formação dos quilombos, que era uma instituição, que era muito mais do que só fuga, né? Mas eles tinham uma pretensão de organização, mas eles tinham uma pretensão, sobretudo ali dentro, de desenvolver e de chegar, de disputar. Ali foi, sim, um grupo, né, umas comunidades muito grandes, que ali eles iam sim disputar, né, com o Estado que escravizavam os negros e negras no Brasil. Portanto, a terra foi o refúgio, mas um refúgio com uma esperança e com um sonho. Ali eles achavam que tinham possibilidade de formar uma outra coisa diferente de liberdade.
E o Cambeguero Munanga ainda diz mais. Eles exerceram uma democracia que ainda hoje o Brasil está a buscar. Porque lá dentro existiram ou coexistiram negros, indígenas e brancos, inclusive portugueses, que fugiam, né? Fugitivos. Esses também fugitivos. Não do processo de escravização, mas de pobreza, né? De tudo. E aí eles vinham para lá. A grande maioria negra. Então, isso é muito importante a gente lembrar. Beatriz Nascimento também, uma historiadora, falou isso também. Quer dizer, o quilombo foi um instrumento institucional, ou melhor, foi uma instituição, foi a tentativa de uma instituição formada sob o aspecto político, cultural e social, que era muito mais do que só a fuga. A fuga foi o precedente, mas eles tinham uma organização e tinham um objetivo. Não foi à toa. Não foi à toa. E também para desmistificar a coisa de que os quilombos foram formados porque as lideranças, né, como se só aconteceu um quilombo no Brasil, escravizavam. Isso já desmistifica, porque quem traz esse discurso é a elite, né? Elite acadêmica, uma parte da elite acadêmica, políticos de direita, não é? Que trazem esse discurso para atrapalhar o processo de concepção de luta que a gente tem da nossa ancestralidade. A tentativa também, e outra, o fato dos negros saírem, né, da escravização, né, fugirem tudo, formarem vários quilombos, né, tem um outro aspecto. Eu acho que o Rafael Sanzio fala nisso com muita propriedade, quando ele diz o seguinte: o Brasil é rural, porque as primeiras comunidades, os quilombos, foram parâmetros também para ir formando outros e outros e outros e outros e outros quilombos do Brasil, em vários lugares do Brasil. E aqui eu quero trazer a presença de algumas mulheres, eu não vou lembrar o nome agora não, mas enfim, Teresa de Benguela, e várias outras mulheres que inclusive administraram quilombos, né? Isso a gente precisa falar, que é muito importante isso, né? As mulheres tinham, dentro do universo quilombolas, elas tinham um papel muito importante de organização, estratégia, planejamento. Lutava capoeira pelo aspecto cultural, ancestral, mais para a defesa, né? As mulheres faziam isso. E elas faziam isso não como sombra, né? A sombra dos homens, não. Elas estavam ali, participando efetivamente. E a gente precisa lembrar disso. Então, falar da terra, né? O Janaído já falou muito bem essa questão da questão agrária brasileira, né? Para nós remonta no período colonial, porque ao mesmo tempo que se forma processo de escravização, quer dizer, antes de trazerem uma imigração forçada, né? Os negros são imigrantes, né? Mas uma imigração forçada, né? Então, o Brasil, por isso que o Rafael Souza diz que o Brasil é rural, né? Porque quando começa com a economia do açúcar, depois do café, depois tudo assim,
né? Os negros e negras, quando saem dos quilombos do processo de escravização para formar quilombo, aí é na terra também, né? Então tem essa ideia da terra, a terra como o vínculo da liberdade, o vínculo da luta pela libertação, a terra. E isso a gente precisa falar um pouquinho. Bom, a partir dali, quer dizer, ainda hoje existem remanescentes quilombolas, não é? E existe também outros grupos que foram se criando a partir de outros, de remanescência, foram saindo e criando outros e outros e outros, até que hoje tem as comunidades quilombolas que a gente vê, né? E tem as comunidades rurais, né, que a gente chama as comunidades rurais negras, né, que são formadas por pessoas negras, mas que elas ainda não se identificam como quilombos. E tem os quilombos, que até porque as populações, os povos daquele quilombo, né, escutam as histórias dos avós, dos bisavós, a história que vem repassando, né, da ancestralidade, e ela então se reconhecem como considera quilombola, que compreende e aceita essa questão étnico-racial a partir dessa história da formação do quilombo em que elas participam. Tem toda uma história, né? Eu quero lembrar que aqui na região do Cariri, eu não sei se vai dar para ver, não sei se eu vou saber fazer, mas essa cartilha aqui, aqui, não sei se dá para ver direitinho, mas enfim. Essa cartilha é Caminhos e Mapeamento das Comunidades Negras e Quilombolas do Cariri Cearense. Eu participei de um grupo, que era o GRUNEC, e o GRUNEC, eu acho que em torno de 2010, 2011, juntamente com a Caritas Diocesana, que eu não participei, eu estava em Fortaleza. Acho que foi mais ou menos isso, 2009, 10, 11, foram 2 anos. E que fizeram, elaboraram um projeto que queriam saber, não é, como que essas comunidades rurais negras, como que elas se viam, e aí foram descobrindo até que chegaram, através dessa pesquisa, descobriram, né? Eu não sei qual a palavra que eu quero dizer, porque não descobriram, elas já existiam, né? Mas, enfim, chegaram a comunidades quilombolas. Né? Isso foi um trabalho muito importante, intensivo, do movimento social, de chegar lá e ver aquele povo, não, a gente é quilombola, né? E aí eu vou até destacar algumas, e ler aqui da própria cartilha, porque foi feita uma cartilha, né? O Alex Ratos participou, o Diego lá do Jazeiro, e muitas outras pessoas, Carla Alves, que era também Grunec, muitas e muitas pessoas participaram desse processo, Verônica Valério, o pessoal do Grunec, na verdade. Né? E eu não estava aqui. Enfim, e diz assim, no Cariri identificou-se 3 comunidades quilombolas, Serra dos Chagas em Salitre, Arrudas em Araripe e Souza em Porteiros, e que foram certificadas pela Fundação Palmares, e outras 3, como Lagoa dos Crioulos em Salitre, Carcará e Catolé em Potengi, em avançado processo de organização, e diz que o projeto localizou-se em uma série de comunidades cujas populações começam a se identificar como negros, né? E aí tem vários e vários. Aqui tem um mapa, aqui atrás da cartilha, que nós temos aqui 21, cadê? São 21, 22 comunidades negras e quilombola. Então, tem essas 6 ou são 7 que se identificam, e as demais, né? Que são, eu vou ver se eu consigo mostrar esse mapa aqui, né? Da região sul.
né, desses que estão numerados, que são as comunidades negras ou quilombolas. Essa informação é importante, assim como é importante dizer que no Ceará, nos anos 70, movimento social e negro também, né? Lembro muito bem de Alex Hatz, quando eu fazia parte da PJMP, que era um grupo, né, aqui era ligado à Igreja Católica, mas depois o bispo desativou o PJMP. Mas, enfim, a gente tentou fazer alguns trabalhos assim importantes. E um deles foi trazer o Alex Hatz para falar sobre essa experiência tanto do ponto de vista de movimento negro e negra, que aqui na região não tinha, como que a gente sabia dessa luta lá, parecida com aqui, foi aqui mais assim, mais política, desafiante, assim, no sentido da relação com o governo e tudo. E foi quando eles descobriram também que tinha um grupo muito forte em Tururu, chamado Conceição dos Caetanos, em Tururu, né? Era um quilombola. Quando a gente soube disso, trouxe o Alex Hatz. Então, nos anos 70, até os anos 70, o Brasil não reconhecia, não reconhecia, assim como ainda não reconhece, mas era muito mais forte que existissem negros e negras no Brasil, ou no estado de Ceará. De repente, aqui a gente sabe que tem esse movimento lá, e aquele movimento discutia inclusive isso. Como que não tem negros e negras no estado do Ceará? Né? E de repente começa a ver essas comunidades em vários locais da região de Turbu, da região de outras regiões lá de Crateús, né? As como indígenas também, que já também tem e tinha, né? Começa então a discutir a questão da visibilidade da população negra no Brasil, porque existia uma tentativa não, existia uma prática de invisibilizar negros e negras. Imagine de falar que existia comunidades quilombolas. Então, acho que essa luta foi muito importante, né? E quando em 2000, desde o final de 99, quando o grupo vem discutindo da importância de criar um movimento negro aqui na região do Cariri, que era justamente para discutir essas questões, tanto do ponto da visibilidade das pessoas negras, quanto da questão da educação e perceber se existia também comunidades quilombolas e como que essas comunidades viviam. Então, tinha todo um aspecto, e todos esses aspectos aí era justamente para esse resgate e para essa visibilidade. Então, é muito importante falar nisso, porque às vezes a gente perde um pouco dessas questões, né? E o que, que a gente percebe hoje, né, quando fala na terra, a questão da terra, o impacto sobre as comunidades quilombolas? Bom, desde as lutas iniciais, todo o processo, até hoje, é de conflito, né? Conflitos que em dado momento, é muito interessante isso, em dado momento, e aqui eu não posso deixar de falar que tem nada a ver com questão de esquerda, direita, mas tem a ver com a relação e como que o Estado, às vezes, desenvolve uma relação com determinados grupos em função daquilo que o governo pensa. Né? Porque a gente tem que perceber que a gente vive num país capitalista. As forças políticas e sociais, culturais, estão aí sempre em conflito, né? E a gente vive no país capitalista, que é um poder, e esse poder ele vai coexistindo com todos os seus instrumentos. Isso a gente precisa ver. Então,
esses conflitos aí sempre existiram com relação às comunidades quilombolas. Se não for com relação ao próprio Estado, com relação às forças de latifundiárias existentes ali na adjacência dessas comunidades quilombolas. Né? E a gente sabe quantos líderes quilombolas foram assassinados no Brasil, né? Que lutavam para certificar as suas terras, né? Lutavam pelo direito de que suas terras fossem reconhecidas. Né? Reconhecendo as terras, significa seguramente que aquele povo ali está protegido. Né? Isso entre aspas, e dizer que a terra é o sustentáculo. Né? Então, se eles têm isso certificado, se eles têm a titularidade, que é muito mais importante do que o certificado ela dá o reconhecimento. Né? Aquele povo ali é quilombola, então vai lá e dá o certificado, mas a titularidade da terra, isso é o que dá, é o que define a segurança de moradia, de constância naquele local ali, naquela comunidade. Infelizmente, no Brasil, né, são poucas as comunidades quilombolas que são certificadas. Aqui mesmo a gente viu, eu acho que até onde eu sabia, eu cortei um pouquinho essa informação, mas até onde eu sabia, no Ceará, aqui na região do Cariri, essas 3 e acho que mais uma, 4, não sei se as 6 já são certificadas, né? São reconhecidas, o Janaído colocou o processo, né, como é burocrático, eu acho. E agora que sim, né, porque a Fundação Palmares, infelizmente, está nas mãos de pessoas, de uma pessoa negra que não se reconhece negra, nega a história dos quilombolas, né? Nega, coloca nessas populações a questão do vitimismo, né? E cria situações que, de alguma forma, desmobiliza a alma cultural e existencial desses povos quilombolas, né? Porque aí vem questionar a questão de religiões, vem questionar ancestralidade, negar essa ancestralidade, questionar muita coisa que são simbólicos da luta cotidiana desses povos. Isso é muito grave. Né? Que pena que Joanice não está aqui para falar mais sobre isso, né? De tudo. Tem mais 3 questões que eu vou tentar, nem sei, Joanice, o tempo aí. Joanice. Joanice. Chayane. Bom, eu não sei como que está o nosso tempo, mas nós temos aqui o Estatuto da Igualdade Racial, que é também uma conquista do movimento negro. Mas, infelizmente, tanto o Estatuto da Igualdade Racial, que é orientador, né, orientador para outras leis, para a criação de leis, para a organização, orientador para a intervenção, como o Estado deve intervir positivamente para melhorar a vida dessas pessoas, né, que vai desde essa questão do reconhecimento da terra, da titularidade, as políticas públicas, a segurança, né? A intervenção para diminuir as questões dos conflitos por razão da terra, né? E então o Estatuto da Igualdade Racial ele é orientador para tudo isso, mas ele é orientador também para a questão da educação, da saúde, né? Do trabalho, tudo que envolve as populações negras no país. E tem, com relação, por exemplo, às comunidades quilombolas, primeiro assim, para falar sobre educação na comunidade quilombola, a gente precisa falar um pouco, por exemplo, sobre
três aspectos, três leis que dá conta dessa questão da educação do negro, da educação contextualizada, por exemplo, das comunidades quilombolas. Né? Então, por exemplo, no Estatuto da Igualdade Racial, no capítulo 3, que fala do direito à liberdade de consciência e de crença e ao livre exercício dos cultos religiosos. O artigo 23 fala que é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, proteção aos locais de culto e às suas liturgias. E falo também, nessa questão da religião, sobre o acesso, né, aos órgãos e aos meios de comunicação para divulgação das respectivas religiões. E no artigo 26 diz que o poder público adotará as medidas necessárias para o combate à intolerância com as religiões de matriz africanas e a discriminação de seus seguidores, especialmente com o objetivo, enfim, de coibir todas as formas que vai intolerância religiosa percebida nos meios de comunicação, né? Invasão de domicílio e assegurar a participação proporcional de representações das religiões de matriz africana ao lado da representação das demais religiões em comissões, conselhos, órgãos e outras instâncias de deliberação, que a gente viu agora com esse governo, inclusive praticamente acabou com o conselho. Né? Do acesso à terra também. Né? O poder público elaborará e implementará políticas públicas capazes de promover o acesso da população negra à terra e às atividades produtivas no campo, respeitando, inclusive, o processo de diversidade e cultura. E cultura aqui, tanto cultura, do ponto de vista do jeito das pessoas se organizarem e fazerem suas questões, que vai desde a parte lúdica, né, que ela não é lúdica, mas tem todo um contexto de religião e de espiritualidade, mas a cultura do ponto de vista de alimentos e tudo, das necessidades e tudo. Né? E aí o poder público promoverá a educação e a orientação profissional agrícola para os trabalhadores negros e negras das comunidades negras, rurais e quilombolas. Infelizmente, falar sobre isso é falar da ausência. Falar sobre isso aqui é perceber que nada disso aqui está sendo construído efetivamente pelo Estado brasileiro através das instituições governamentais. Né? Isso é uma pena. Né? Mas vamos falar da questão da educação. O que a gente percebe, por exemplo, é muito interessante, porque o próprio Estatuto orienta para a educação contextualizada. Aquela educação em que, se possível, que tenha professores e professores daquela localidade, mas se não for daquela localidade, que eles tenham formação e tudo para compreender aquela população, o jeito das pessoas viverem, e contextualizado no sentido de que essas pessoas que são de fora tenham com aquelas comunidades uma interação muito forte. Que a educação ela seja, de fato, compartilhada. Né? Porque para trazer da comunidade essas sabedorias. Trazer da comunidade esses saberes. Infelizmente, isso também não acontece. Né? O que a gente percebe, por exemplo, quando os prefeitos fazem concursos públicos, não é? Muitas vezes passa uma pessoa e aqui não vai nenhuma definição. Eu quero que isso aqui fique claro, já que isso aqui é público, nessa live é pública, eu quero que fique claro isso. Não fique claro, não. Que fique bem entendido isso. Muitas vezes vai uma pessoa
que não tem nem tem nenhuma afinidade do ponto de vista de, pelo menos, uma afirmação de compreensão política daquela realidade, e muitas vezes até pessoas racistas. Isso é muito sério. E a gente sabe disso. E quem sabe disso também, tem muita gente que sabe dessa história. Né? Pessoas brancas, não porque são brancas, mas porque tem dois viés. O fato de ser branca e, às vezes, não compreender a dinâmica daquelas pessoas negras. Poderia ser uma pessoa branca que tivesse investido nessa compreensão. Isso é um problema. A lei 9.394, a gente não sei se o Janaído falou, da educação, de 20 de dezembro de 1996, fala que os estabelecimentos de ensino fundamentais, de ensino médio, públicos e privados, e aqui vai rural e urbano, é obrigatório o estudo da história geral da África e da história da população negra no Brasil. Os conteúdos referentes à história da população negra no Brasil serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, resgatando sua contribuição decisiva para o desenvolvimento social, econômico, político e cultural do país. O órgão competente do Poder Executivo, né, e aqui o Poder Executivo, nessa subdivisão das responsabilidades locais, federal, Estado e município. Fomentará a formação inicial e continuada de professores e a elaboração de material didático específico para o cumprimento do disposto no capítulo deste artigo. Né? E aí fala na questão das datas comemorativas, que são importantes, resguardar os princípios da ética em pesquisa e apoiar esses grupos e núcleos e centros de pesquisa sobre isso. Aqui entra a importância das universidades, das escolas e das universidades. Como que as universidades... Aí você tem numa universidade do Cariri o professor Janailton, que dentro da sua especificidade de conteúdo, ele tem uma posição política. Mas essas posições políticas, que elas são muito individuais, mas quer saber como que a universidade, de fato, implementa essas questões dentro do currículo, do planejamento, como é que chama? Pedagógico, enfim, dentro da estrutura. A gente está falando de estrutura, né? Então, quando o Janailton ou outro professor entra com essas questões, fica muito só. Aí, às vezes, até acontece conflitos que eu não vou entrar nisso, né? Incorporar nas matrizes curriculares dos cursos de formação de professores temas que incluem valores concernentes à pluralidade étnica e cultural da sociedade, né? E, por fim, a questão da cultura, o respeito à cultura, né? E com relação a... Eu falei da intolerância religiosa e a questão da terra. O poder público elaborará e implementará políticas públicas capazes de promover o acesso da população negra à terra e às atividades produtivas do campo. Já tinha falado, né? O poder público promoverá a educação e a orientação profissional agrícola para os trabalhadores negros e as comunidades negras rurais. E aqui também inclui lá na frente os técnicos de organizações do Estado, né, de instituições, de órgãos que trabalham diretamente oferecendo serviços ao campo, aos remanescentes das comunidades dos quilombos que estejam ocupando suas terras, é reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes os títulos respectivos. Né? Tá dando para ouvir aí essa fala aqui? Maria Eliana? Pessoal, só um minutinho aqui. Está ótimo, a gente está ouvindo sim, viu? Espera aí. É da Brisanete? A gente está ouvindo muito bem. Aqui eu também estou perfeitamente. Tu está me ouvindo, Brisanete? Eu sei. Tem
Tem como ver amanhã, eu estou numa live agora, olha. Um minutinho para que possamos continuar. Desculpa, viu? A operadora da internet, estou com problema, eu estou até feliz que não está, como é que diz, não está congelando, mas está tão lento. É assim mesmo, são os nossos trabalhos em casa aqui, ó. Cortou, cadê? O indireto Olha aí! ó. Então, então, e aí, quando se fala na terra, fala na questão do desenvolvimento sustentável dos remanescentes das comunidades quilombolas dos quilombos, né? Aqui a orientação, respeitando as tradições de proteção ambiental das comunidades. Quando eu estava morando em Fortaleza, eu acompanhei alguns técnicos que eu não vou citar aqui quais são os órgãos, mas órgãos do Estado que trabalham, é questão de EMATES, como é aquela outra, SEMAS, e que às vezes não conseguem compreender essa dimensão das comunidades quilombolas. Aí vai com orientações que, né? E para fins de política agrícola, os remanescentes das comunidades dos quilombos receberão dos órgãos competentes tratamento específico e diferenciado, que é isso que a gente fala, assistência técnica e linhas especiais de financiamento público destinadas à realização de suas atividades produtivas e de infraestrutura. E os remanescentes de comunidades quilombolas se beneficiarão de todas as iniciativas previstas nesta e em outras leis para promoção da igualdade étnica. E aí eu fecho aqui para dizer que, infelizmente, a lei orientou e deixar muito aqui compreendido que é resultado da luta, né, dos movimentos negros sociais. A partir dessa lei aqui dessa orientação, vieram outras leis, né? Uma delas é a Lei 10.646, que é a lei de cotas, né? Que vai, enfim, instituir cotas para negros e negras nas universidades, tanto para licenciatura como para as especializações, mestrados e tudo. E que tudo e o que cotas tem a ver com o negro ou negro que vem lá da comunidade quilombola, por exemplo. A luta que foi, por exemplo, na universidade aqui na nossa região para colocar cotas para comunidades que, mas são negros e negros, mas são diferentes do ponto de vista das suas especificidades. Então, falar da terra é falar disso, da sustentabilidade diferenciada. Né? E para encerrar aqui, eu vou também trazer que dentro desses conflitos tem também ausências de movimentos que se dizem representar determinados grupos sociais, né, dentro desse aspecto da classe social. Por exemplo, sindicatos de trabalhadores e trabalhadoras rurais. Às vezes não chega lá na comunidade rural quilombola, na comunidade quilombola, porque diz que não tem nada a ver, que eles devem ser tratados como os outros trabalhadores e trabalhadoras rurais. Muitas necessidades são iguais, mas existem essas diferenças, e uma das diferenças é a luta pela terra. Como que os sindicatos entram no contexto da luta das comunidades quilombolas para terem suas terras tituladas, né? Aí vem existem sindicatos que já conseguem entender isso, mas felizmente não entram nesse aspecto, né? Da mesma forma como os pessoal de agrovila, né? Desses açudes que foram construídos no Brasil ou aqui no Ceará, por exemplo, e aí o governo criou agrovilas. Aí pega o povo e junta, né, que eram moradores de terras, as terras que foram vendidas e tudo para o governo e tudo. Aí juntou esse povo no local, a agrovila, e aí às vezes os movimentos sindicais de trabalhadores e trabalhadoras rurais não querem reconhecer esse povo. Então, nem o movimento sindical entende
as instituições sindicais, trabalhadores e trabalhadoras rurais, reconhecem a luta daquele povo, as lutas específicas, e nem também os administradores públicos, no caso, os prefeitos e prefeitas. Então, há uma ausência de como é que diz? De intervenções públicas, né? Tanto do ponto de vista de programas como de política, e, infelizmente, é isso. Sem contar a questão da segurança. A gente sabe de lideranças, né, e comunidades que estão, inclusive, sendo ameaçadas de morte, aqui mesmo na região do Cariri. E desde que esse governo entrou, né, aí eu finalizo, desde que esse governo entrou, que infelizmente indígenas, quilombolas, outros grupos tradicionais, ribeirinhos, os povos das águas, né, que precisam da água, estão sendo perseguidos. E a gente sabe de histórias, inclusive, de comunidades quilombolas que, inclusive, estão com ações de despejo para amanhã, para esses dias. Eu acho que teve uma comunidade quilombola, acho, se não me engano, foi em Alcântara, que depois eles conseguiram reverter, mas estavam para serem despejados. Um outro grupo lá em Minas Gerais, isso em plena pandemia, quando todas as portas estão fechadas para negociação e tudo. Isso é muito sério. Né? E aqui eu trago uma linguagem do movimento negro, né, que diz que o Estado quer aniquilar o povo negro. Quer aniquilar. Né? Porque vai desde o avanço, não é que seja avanço, né? Eu acho que as redes sociais estão ajudando nesse processo da visibilidade da violência, do racismo, né, e tudo. E com relação às comunidades quilombolas, é isso. Eu soube a última vez, por isso que era importante que Joana estivesse aqui, que, por exemplo, estavam com dificuldade de receber o que eles recebiam, a cesta básica, né? Não estava mais repassando para eles. Tem comunidades quilombolas que não têm água, tem comunidades quilombolas que têm água, tem rios, enfim, tem tudo ali. Né? Mas tem comunidades que não têm. Aqui, a região do Cariri é um desses casos. Né? Tem muitas comunidades que não têm água. Então, eles precisam de muita coisa. Né? Então, e uma das questões que eu vejo como importante nisso é a questão da educação também. Né? Acho que tudo junto, anda tudo junto. Terra, água, educação. Né? E perceber isso como uma necessidade, porque se quiser falar em desenvolvimento local, sustentável, essas pessoas precisam serem compreendidas com suas diferenças. Né? Então, eu quero agradecer por isso. É isso. Obrigada. Bem, muitíssimo obrigada pela explanação, professora, foi muito esclarecedor. Agora que eu vou fazer algumas perguntas que a gente recebeu no chat, tá certo? E aí vocês vão respondendo. A primeira pergunta é, para ambos, qual a importância da articulação política para a aquisição e gestão da propriedade coletiva da terra? Pode repetir, Joana? Sim, sim. Para ambos, qual a importância da articulação política para a aquisição e gestão da propriedade coletiva da terra? Bem, assim, cabe mencionar que nenhuma terra foi conquistada como presente. O Estado não foi lá, ela tem uma comunidade quilombola, bonitinha, não sei o quê. Vamos titular. Não. Mas todo o reconhecimento e toda a titulação foi realizada, foi uma conquista popular. Se as diferentes comunidades negras, comunidades indígenas, comunidades rurais, não se articularem, não se organizarem, não criar um núcleo de organização popular para lutar por seus direitos, e aí eu falo aqui que não é somente pela terra, né? É pela terra, por educação, posto de saúde, ou proposta pedagógica específica, por política pública, etc, 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 etc.
Sem essa articulação e sem essa participação e esse envolvimento e essa organização política, não há novas conquistas, né? A gente está num momento muito difícil, muito complicado para as comunidades quilombolas, para as comunidades rurais, para as populações, para as comunidades tradicionais. E há necessidade de uma grande organização dessas próprias comunidades e de outros grupos sociais. A gente falava ontem no chat, no WhatsApp com a Chayana, de que qual é o papel da universidade, qual é o papel dos movimentos populares, qual é o papel da participação sindical, dos diferentes sindicatos. É esquecer muitas vezes o que nos divide, mas criar uma organização única para que a gente possa nos fortalecermos cada vez mais frente aos ataques que a gente vem sofrendo. Não são somente as comunidades quilombolas. Eu estou na universidade, mas a universidade pública gratuita de qualidade também está em risco. A UCA, a UFCA, a UFC, a Unilab, que é um exemplo fantástico da discussão da negritude no Brasil, está em risco. Como é que a gente vai acabando aos pouquinhos, já que a gente não consegue acabar do dia para a noite? A gente vai mudando legislação, a gente vai mudando a Constituição, a gente vai minando as pequenas conquistas, eu falo são pequenas mesmo, mas as pequenas conquistas que a gente foi conseguindo ao longo do tempo. Então, assim, se não tiver, para finalizar, uma participação em uma organização e a luta popular, a gente não consegue nem reaver, a gente não consegue nem retomar aquilo que nos foi, aquilo que foi conquistado. Chayane? Olá, professora. Olá, professora. Pode repetir novamente, por favor? Repetir Posso, novamente. Para ambos, qual a importância da articulação política para a aquisição e gestão da propriedade coletiva da terra? Acho que a Janete falou, né? Já colocou isso e ele ressaltou, né? Que é importante lembrar que a luta da terra ela é cotidiana, né? É porque tem os conflitos gerados ali todo dia pelas forças políticas e de poder daquela localidade, de determinadas localidades adjacentes, mas com a anuência do Estado, né? E sempre foi assim. Houve um tempo um pouco mais, como é que diz? Um tempo mais respirável, né? Que foi o tempo de Lula e Dilma, no primeiro mandato, porque foi nesse tempo, inclusive, tinha apoio de uma grande. A maioria do Congresso foi quando essas leis, né, que estabelecem isso foram aprovadas e tudo. Né? Mas, Janaíto falou, foi consequência da luta, né, do cotidiano e dos conflitos. Então, mas assim, ainda que existiu isso nesses governos Lula e Dilma, do ponto de vista das leis, dos programas, mas os conflitos locais sempre estiveram presentes. E o Estado não tinha força e não tem para intervir, né, nessas questões. Então, qual a importância da articulação política, né, para a aquisição das terras? Eu acho que primeiro, eles lutam todos os dias, eles e elas, as comunidades continuam nessa luta, né? Mas é uma luta muito solitária. A gente percebe no dia a dia que tem alguns movimentos sociais que eu esqueci de dizer, aquilo como o Janaildo falou, vou dizer a parte boa, a parte ruim, eu vou falar a parte boa, né? Eu falei a parte ruim, que é a ausência do Estado, né, através dos poderes executivos, dos órgãos de governo, câmaras de vereadores, enfim, do ponto de vista político, de instituições. Falei, e também sociedade civil organizada, no caso de movimento sindical e tudo. Mas é importante falar também, enquanto positivo, da intervenção dos movimentos sociais, sabe? Os movimentos sociais tiveram e têm uma capilaridade muito grande no ponto de vista dessa articulação política, mas eu acho que ainda precisa um pouco mais. Eu lembro que em 2020, 2018, final de 17, 18, uma parceria inclusive com a Recife, foi criada
Foi criado, tipo assim, eu não sei como que está hoje, porque eu desloquei como o Janeiro falou, eu desloquei desse movimento, né? Mas naquela época, por exemplo, foi criada ou pelo menos iniciou uma discussão para criar uma federação aqui regional, da região sul, de comunidades quilombolas. Né? Eu não sei como que está essa articulação. Mas eu penso que quanto mais tiver outras instituições que cheguem junto àquele povo, não para chegar lá e fazer por eles, mas construir com eles, entendê-los e tudo, e dar essa força política organizativa, eu acho que essa é uma das formas, né? Por exemplo, com relação a estudantes e professores de universidades. O que a gente eu sempre questionei, que muitas vezes a universidade chega nessas comunidades para pesquisar. Aquele povo é objeto de estudo do pesquisador. E depois não chega o retorno. Sabe, Janel? Não chega o retorno de absolutamente nada. E o retorno não é fazer. É assim mesmo. Não é assim? O retorno não é chegar e fazer, até porque nem tem esse poder assim. Mas o que eles descobriram nessa pesquisa e que possa articular junto à universidade alguma intervenção ali dentro, junto com aquela população? Acho que seria uma questão. E os estudantes também, sabe? Então, as pessoas chegam lá, colhem informações, fazem isso, escrevem suas teses, seus TCC, suas teses e tal. Isso do ponto de vista individual acadêmico. Mas isso pode ser transformado coletivamente dentro da universidade e do próprio estudante. E os movimentos sociais, eu acho que aqui na região do Cariri tem a Caritas e o Brunet que acompanham, por exemplo, aqui na região do Cariri, né? E existe uma representação em nível de Estado, mas eu não sei como que é, e eu vou ser sincera, eu vou dizer desse jeito, a Ser15, eu não sei como que é a relação hoje, né? Até onde eu sabia, há uns anos atrás era uma ausência, existe uma ausência e tudo, não tem nenhum problema de dizer isso, falo com muita tranquilidade. Hoje eu não sei, porque eu cortei essa informação e tudo, mas eu acho que é isso, sabe? Eu acho que quanto mais isso que o Janeiro falou, quanto mais pessoas se unirem, eu só não me junto com quem é contraditório do ponto de vista como que está lutando lá com o povo, mas está junto com gente que quer derrubar e aniquilar a gente, sabe? Com gente que trava relação aí com genocidas. Aí isso aí eu não dá, né? Mas eu acho que é isso. Os movimentos precisam se juntarem e fazer essa luta. Eu acho que a luta pela terra, reforma agrária, saiu do dicionário e do vocabulário de muitos movimentos, inclusive que lutam, né? Essa palavra precisa voltar, né? A questão da reforma agrária precisa voltar nos lábios e na luta, né? Para que de fato a gente tenha desenvolvimento e outra, não é qualquer desenvolvimento não. Né? É um desenvolvimento que tem essa sustentabilidade de, inclusive, perceber as pessoas humanas. As pessoas são humanas, não são coisas nem objetos. Como assim querem transformar as terras indígenas. E as terras indígenas, para os indígenas, não é coisa, não é objeto. Né? E assim não vou estender isso, porque aí eu já entraria. E esse lugar de fala é muito importante, né? Então, eu acho que, por exemplo, a gente tem essa reafirmação e afirmação política com relação a essas pessoas. Isso é muito importante. Sem trazer o lugar de fala, mas trazer aquele aporte positivo e chegar junto. Né? É isso. Tem mais uma questão, Shaina, se você me permite, que assim, quando ele fala da gestão coletiva da terra, minha experiência é muito mais com assentamentos rurais. Eu trabalhei com os assentamentos lá no Rio de Janeiro, no Piauí, e assim, a luta, ela é uma grande conquista quando uma grande vitória quando as pessoas conquistam a terra, né? Uma grande vitória para todo mundo.
Mas os desafios, eles aumentam muito mais com a conquista da terra, porque vem outras questões aí. Então, precisa, essa articulação política, quem fez a pergunta está mencionando, ela precisa continuar, e essa organização ela precisa continuar, porque vem inúmeras demandas após a conquista da terra. Escola, trabalho, moradia, proposta pedagógica, saúde, enfim. A luta, o que eu quero dizer com isso? Que, assim, infelizmente ou felizmente, a luta não para. Aquele que a gente sempre fala, a luta continua, companheiro, a luta, ela eternamente continua, porque os nossos direitos, tem uma musicazinha, tu que vem da PJMP, eu venho da PJR, né? Tem uma musiquinha que cantava assim, nossos direitos vêm, nossos direitos vêm, se não vir nossos direitos, o Brasil o perde. Brasil perde também. E a luta, isso é uma música da década de 80, muito na década de 90, que a gente cantou e cantou muito, mas e hoje, né, a gente precisa voltar a cantar, a organização social de base, as comunidades eclesiais de base, a gente precisa retomar essa discussão com maior profundidade. A universidade, a UPA, o UFCA é importante nisso, fundamental. Um intelectual, um profissional, um estudioso, todos nós somos, né, inclusive os camponeses também, mas uma formação que esteja a serviço das grandes mudanças e das grandes transformações. Daí hoje é fundamental estudar Paulo Freire, né? Para quem sofre uma grande crítica, Paulo Freire quer isso, quer aquilo, não sei o quê, mas para a gente ele é fundamental. É isso. Desculpa, Eliana. Não, achei ótimo. Ótima fala. Eu tenho mais uma pergunta para a professora Eliana. A senhora percebe que o processo de autorreconhecimento negro pode ser, a longo e médio prazo, uma forma de resistência diante das mudanças no exercício do poder estatal? Eita! Pode repetir? Posso sim. A senhora percebe que o processo de autorreconhecimento negro pode ser, a longo e médio prazo, uma forma de resistência diante das mudanças no exercício do poder estatal? Então a chave é o autorreconhecimento negro, né? A chave é essa. Olha, a gente fala de autorreconhecimento, a gente precisa voltar um pouquinho, bem pouquinho, assim, sobre como que tentaram. Meu Deus, se ele estivesse pertinho de mim aqui, eu ia mostrar assim, mas enfim. Como que essa coisa de dizer que o Brasil, há uma democracia racial no Brasil, ela foi construída, né? E aí, isso tem a ver com o fato de que muitas pessoas negras e negras não se aceitam nesse processo. Mas as pessoas negras não se aceitam, não reconhecem assim, nesse processo. Não é porque não se achem negras, mas porque também. Eu trago uma frase da professora Joselina da Silva, que é da Universidade Federal do Rio de Janeiro, se não me engano. Ela morou por muito tempo aqui na região, foi professora da UFCA e tudo. E ela dizia assim, olha, é tão difícil ser negra e negra no Brasil, né? Porque é um país racista. Quem quer ser negra e negra no Brasil? Entende? Então, isso é um processo. Porque o racismo foi construído. Trouxeram uma linguagem, um discurso. Essa linguagem, esse discurso foi político, né? Então, diz aqui quem leu o livro Casa Grande e Senzala, de Gilberto Freire, vai ver lá vários lugares em que ele fala nisso. Era o livro que eu ia pegar, mas ele não está fácil, ele não está olhando para mim. Senão eu ia ler o trechinho que fala nisso. Né? É o país o livro de Abdias Nascimento também ele cita isso, que é o país em que negros e brancos vivem numa perfeita relação, né? Como é que diz a palavra? Uma relação de. Só faltou dizer de amorosidade, né? E não é verdade, né? Então, assim, o autorreconhecimento não é fácil. Existe uma questão que é conflituosa do ponto de vista de perceber-se no lugar. E o que esse lugar me oferece? Como é que esse lugar me vê?
como que as pessoas se organizam para eu superar algumas dificuldades desse lugar. Só quando o negro e negro se percebe nesse contexto, um contexto ali, sabe, de opressões, porque são várias opressões, inclusive mulheres negras, além da opressão por serem negras, ainda tem, ou a opressão por serem mulheres, ainda tem a opressão por serem negros, assim como todos os negros, mas a mulher tem esse aspecto aí também, né? Que é um pouco mais. Porque a escola não dá conta disso. O menino e a menina negra e negra já sofrem racismo na escola. Que apesar do Estatuto da Igualdade Racial, apesar eu digo apesar porque não é implementado, apesar da Lei 10.646 e a 11.000, 11.000 quantos, Janai? Que trata da questão de colocar a história da África e indígena, a história cultural da África indígena, né? Mas isso não é implementado. O racismo ele é estrutural. Então, há uma dificuldade muito grande, como os negros são soltos, de que negros e negros criam uma consciência de si nesse lugar, sabe? Eu não sei, eu não coloco assim de médio, de curto, médio ou longo. Eu acho que são processos, sabe? São processos e, infelizmente, a gente está vivendo aí num contexto em que, por exemplo, até pessoas negras aliando-se com o discurso da elite branca racista contra pessoas negras. Então, por aí a gente tira como é essa dificuldade. Mas eu acho que o movimento negro tem feito um papel importante nessa discussão, né, de conscientizar, não só de conscientizar a população, mas entre nós mesmos, negros e negras, e é a partir desses movimentos que a gente estabeleceu esse autoconhecimento, sabe? Então, eu acho que é por aí. Não é fácil, realmente não é fácil. Eu não acho, pode ser que tenha pessoas que agem, pessoas negras, mas eu não acho tão fácil assim, porque não é fácil ser negro e negra no Brasil. Mas à medida em que as pessoas vão se conscientizando, aliás, só dizer, quando foi no mundo, quando eu era adolescente, o meu cabelo era alisado, porque minha mãe mandava alisar para eu não sofrer na escola. Só que eu não sou. Aí alisava o cabelo, ninguém mais chamava de cabelo pichain. Aí chamava negro do beijo, não era beijo, não sei o quê, beijo, você quer que vire, beijo virado, né? Uma cor, quer dizer, sabe? Então, mas hoje eu fico tão feliz quando eu vejo, principalmente a juventude, a adolescente, a juventude, cada vez mais aceitando seus cabelos crespos e sabe? Porque isso é muito importante. Pode ser que algumas nem tenham compreensão que o cabelo, que o corpo é político, sabe? Que o cabelo crespo ou cacheado. Mas só o fato de ter coragem de deixar ali já é alguma coisa, sabe? Então, quando eu estou caminhando assim, no centro, que eu olho para um lado, aí eu vejo uma menina adolescente com cabelo crespo, assim, bem, né, com turbante, com isso, com aquilo, a menina com cabelo cacheado e tudo. Evidentemente que existe ainda muito racismo, mas isso já é importante, entender essa concepção política do corpo. Obrigada. Sim, é essencial, professor. Inclusive, quando a senhora falou do livro Casa Grande e Senzala, eu me lembrei também de uma passagem que é muito semelhante, que tem no Raízes do Brasil, que o Sérgio Buarque de Holanda fala que os portugueses não trouxeram consigo o preconceito, porque eles em si já eram uma raça misturada lá em Portugal. Isso eu acho que é no terceiro capítulo, e eu fiquei muito encucada com isso, porque a gente tem, desde o colonialismo, uma espécie de racismo velado, que até hoje a gente finge que não existe, né? E foi isso que, como vocês expuseram até agora, né?
que ocasionou no problema que nós estamos tendo hoje em dia com o pessoal, com as terras quilombolas e tudo mais. Enfim, chegamos ao fim da nossa live. Foi muito gratificante ter ambos conosco esta tarde. Foi muito enriquecedor. Eu agradeço muitíssimo aos dois pela grandiosa palestra. Não tenho nem palavras para agradecer. Infelizmente, a Joanice não pôde estar conosco. E, mesmo assim, utilizamos o tempo de maneira perfeita e conseguimos debater bastante. Eu agradeço bastante. Em nome do GEDUF. Para aqueles que não enviaram perguntas ou que não puderam assistir agora, a live ficará disponível no YouTube da gente e no IGTV, para que mais tarde possamos dar uma olhada e tudo mais e vir a debater novamente sobre esse assunto. Eu espero que no futuro possamos realizar eventos como esse novamente e muito obrigado pela participação. Palavras finais? Eu quero agradecer, mais uma vez dizer da importância do... É GEDU, né? GEDU, né? GEDU. É muito importante esses grupos, sabe? Eu participo de um, não sou estudante lá da UF, mas participo do GEPAFRO, né, que faz estudo com relação à história da África, né, e latino-americana e tudo. Eu acho, e eu vejo como os estudantes dentro do GEPAFRO da UF fazem um trabalho político muito importante na universidade. Isso é muito bom, sabe? É muito bom porque vai, de alguma forma, fazendo com que esses espaços que a gente acha que são vazios, não são espaços vazios, mas são espaços que precisam dessas compreensões. E eu quero parabenizar, e é isso. Muito obrigada. E estar do lado de Janailton foi bom demais. Estar ao lado da Eliane é maravilhoso. Nossa Senhora. Pena que a gente não pode se encontrar muito mais, assim, né? Mas eu acho que nesse tempo de pandemia, essas lives cumprem esse papel de formação, muitas vezes até de mais pessoas, muito mais gente. Ou às vezes as pessoas estão lá, mas estão com o microfone desligado, estão fazendo outra coisa, né? Uma nova maneira de não estar ausente nos espaços, estar ausente dos espaços presentes. Mas é uma alegria muito grande, assim, eu acho que o UFCA tem que estar sempre próximo da UCA, nós estamos no Crato, nós não estamos em Juazeiro, o CCAB, o Centro de Ciências Agrárias da Biodiversidade, com os cursos de Agronomia e Medicina Veterinária, e a ideia é que a gente possa dialogar cada vez mais, assim, eu estou dentro do curso de Agronomia, mas minha área é muito mais o desenvolvimento rural sustentável, propriamente a extensão rural, a educação do campo, essas questões mais do rural. Eu sou responsável pelas disciplinas de extensão rural e sociologia rural, aspectos sociais dos povos do campo, sociologia rural, e é para discutir as questões sociais dentro do curso de agronomia e dentro do curso de medicina veterinária. É isso. Estar junto com vocês é realmente uma alegria muito grande e eu agradeço. Muito obrigado, viu? Realmente um debate altamente interdisciplinar, né? Na área do direito, agronomia e história, né? Então, pessoal, eu agradeço por todos que assistiram até aqui, que participaram, e pelos professores mais uma vez. E até a próxima. Daqui a 15 dias teremos outro encontro como este. E agradecemos bastante. Tchau, tchau. Foi um prazer estar com vocês. Prazer.